todos. São 20 horas. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, a prece. Então vamos todos sintonizando com Jesus, serenando nossos pensamentos, serenando nossos sentimentos. Vamos todos juntos, com muita gratidão pelo que acontece conosco, pela vida, pelo pão de cada dia. Gratidão por ter o amparo de Jesus, por ter o Evangelho dele do nosso lado. Gratidão aos nossos familiares, todos aqueles caminhos dele nessa caminhada. Gratidão aos amigos espirituais que nos amparam sempre. E a Deus, nosso Pai, e ao nosso amado Jesus, por ter nos dado cada dia mais essa vida maravilhosa. Que estamos a todos. Abençoe cada um de nós que estamos aqui, encarnados, desencarnados, os nossos irmãos que estão também pela distância, pelo aplicativo, que o trabalho de cada um seja abençoado. Graças a Deus e que assim seja. Boa noite, Sérgio, Adelina, Alane, Divina. Boa noite a todos. Paz, amor. Boa noite, Célia. Boa noite, Célia. Vamos falar sobre Boa noite, padrinho. amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então aqui nós temos uma palavra, é um texto de Jesus, que nós conhecemos muito no Evangelho, traz para nós o amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Amar a Deus todo o coração e o próximo como a si mesmo. E Jesus, mais à frente, resume tudo ainda, colocando isso. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, como eu vos amo, né? Porque na verdade Jesus continua esse mesmo amor por nós. O Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, ele traz um trecho interessante. Ele fala que o amor proporciona à alma, em suas manifestações mais elevadas e puras, a intensidade de radiação que aquece e vivifica tudo em roda de si. É por ele que ela se sente estritamente ligada ao poder do divino, foco ardente, toda a vida, de todo amor. Então ele faz uma definição de amor, né? Ele fala que essa manifestação mais elevada, ou essas manifestações mais elevadas e puras, né? Que mostram uma intensa radiação que nos aquece e nos vivifica e nos liga ao Ser Supremo que é Deus. Porque se Deus é amor, essa essência do amor é que nos liga a Ele. Então nós somos parte dele, porque nós somos também amor. Quando Ele nos cria pelo amor. E sempre os Espíritos falam que Deus cria tudo. Todas as galáxias, todas as nebulosas, são criadas por Deus pelo amor. Que a lei dele é o amor. Essa luz intensa que irradia alegria, que irradia felicidade, que irradia construção, que irradia firmeza de pensamento, de alegria, de tudo. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele também nos fala o seguinte, que o amor puro é o reflexo do Criador em todos os criaturas. Então, o amor puro é o reflexo de Deus em nós. Então, quando nós conseguimos amar o nosso semelhante, quando nós conseguimos amar alguém ou amar alguma coisa, nós estamos refletindo Deus em nós. Nós estamos nesse reflexo, que o amor é divino. Por isso Jesus falou, né, que amai-vos uns aos outros.
como eu vos amei, como eu vos amo, porque essa é uma lei que irradia. Aí ele fala ainda, o Emmanuel fala que o amor brilha em tudo, e em tudo palpita, na mesma vibração de sabedoria e beleza, é fundamento de vida e justiça de toda a lei. Então ele é o fundamento, é a base. Nada sem o amor prevalece. Só o amor prevalece. Aí ele diz que, eis, porque Jesus, o modelo divino, tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida, amando, sem preocupação de ser amado. Então Jesus não está preocupado em ser correspondido seu amor. Simplesmente ele amou. Simplesmente ele ama. E nos informa isso também, que nós deveremos amar sem preocupação de receber de volta. Simplesmente amar. Nós, como somos egoístas, nós pensamos o contrário. Quando a pessoa quer casar, ele pensa, eu quero uma pessoa que me ame. Eu quero uma pessoa que me faça feliz. E seria o contrário, né? Eu quero uma pessoa para eu fazê-la feliz. Eu quero uma pessoa para eu amá-la. Então, mas a gente faz o contrário. A gente quer é que o amor venha a nós. Mas esquecemos de que nós que precisamos amar. Quando a gente ama, a gente recebe a retribuição, é claro. É que tudo que a gente faz, a gente recebe de volta. No livro dos Espíritos, a questão 188A, no comentário, diz o seguinte: amai-vos uns aos outros, eis toda lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. De acordo com Rede Luz Espírita. Então, Deus governa todo o universo, todos os trilhões e trilhões de planetas, pelo amor. O amor, diz ele aqui ainda, é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Então, o amor é o que condensa, o amor é o que traz vida. Toda a organização do universo, todas as galáxias do universo que giram em harmonia, dentro delas, os planetas e estrelas também girando em harmonia, tudo isso é movido pelo amor de Deus. O amor de Deus que coordena e que dirige todo o universo. No livro dos Espíritos, a questão 886, faz uma pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, ou como entende Jesus, né? Que continua entendendo assim ainda. Aí o Espírito de Verdade fala a resposta, que a caridade, como Jesus a entende, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. A caridade se resume em benevolência, indulgência e perdão. Mas vamos lá. O que é benevolência? Benevolência é fazer o bem. Então lembra, benevolência vai com todos, fazer o bem para todos. Indulgência para com as imperfeições dos outros, ou seja, indulgência, o que significa indulgência para com as imperfeições dos outros? Significa não julgar o outro. Ser indulgente é não ficar olhando o defeito do outro, mas tentar olhar também a qualidade das pessoas. Então, quando nós julgamos demais pessoas, significa que não estamos tendo indulgência.
E ele finaliza com perdão das ofensas. O que é perdão? Perdão também é esse sentido de eu pensar, se eu erro, se eu preciso ser perdoado por Deus por milhares e milhares de erros que eu cometo, por que eu não posso e não devo perdoar o meu semelhante? Por isso o apóstolo pergunta a Jesus, né? Pedro, Senhor, quantas vezes eu deveria perdoar meu irmão que pecar contra mim? Aí Jesus fala, aí ele pergunta ainda, até 7 vezes? Jesus fala, não te diga até 7 vezes, mas até 70 vezes, 7 vezes, que matematicamente daria 490 vezes, né? Mas Jesus não quis dizer isso, quer dizer que é infinito. Então, quantas vezes errar contra a gente, quantas vezes teremos que perdoar? E nós devemos perdoar, temos o dever de perdoar. É interessante que Jesus, ele coloca a caridade como sendo a condição de salvação. Allan Kardec, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, fala o seguinte, lá no item 3, ele fala que Jesus transforma a caridade não somente em uma das condições de salvação. Então, a caridade não é uma das condições, não. Mas em condição única. Então, nossa salvação, nosso caminhar para Deus, que o que é salvação? Salvação significa essa nossa caminhada em direção a Deus. Então, a única condição é a caridade. Mas por que a caridade? E as outras coisas? Não, porque tudo engloba. Porque ele teria... Aqui fala, Jesus Kardec fala que se houvesse outras condições a preencher, ele as teria indicado. Se coloca a caridade em primeiro lugar, entre as virtudes, é porque ela abrange implicitamente todas as outras. Ela abrange a humildade, ela abrange a mansidão, ela abrange a benevolência, ela abrange a indulgência, ela abrange a justiça e abrange todas as virtudes. A caridade ela é única por quê? Porque ela abrange as demais. Porque sem humildade não tem caridade. Sem justiça não faremos caridade. Sem benevolência não tem caridade. Então, todas as virtudes englobam a uma condição única de salvação, que é a caridade. E fala ainda, e porque a caridade é a negação absoluta do orgulho e também do egoísmo. A caridade é o polo contrário ao orgulho e ao egoísmo. Então, de acordo com os espíritos, os deveres do homem com o próximo significa, quando nós temos que fazer alguma coisa de bem, implica em sentir. Então, quando alguém está passando dificuldade, nós vemos a pessoa passando dificuldade, o primeiro passo é sentir o drama do outro. Quando eu sinto, gera a piedade. Depois que eu senti o drama do outro, meu coração foi tocado, aí vem um pensar, agora como que eu vou fazer para ajudar? Aí vem o pensar, o refletir, vem a razão, como eu vou fazer para ajudar? Aí depois vem a ação. A ação, aí vem sentir o drama, ter a piedade, envolve o sentir, depois pensa, analisa como vai fazer e age. Se eu só sentir o drama do outro, refletir e pensei, o problema é dele. Então não concluiu a caridade. Para concluir, exige isso. Eu senti, tive a piedade dele
pensei, planejei como fazer, aí vem a ação e faço. Aí conclui a caridade. Mas só ter piedade, por si só, não vai adiantar. Ela é o primeiro passo que nos leva realmente à caridade. Na questão 642, Allan Kardec pergunta, né, aos espíritos o seguinte: para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Aí o espírito responde: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que há resultado de não haver praticado o bem. Vocês perceberam que nas palavras de Jesus, ele nem fala, quando ele vai falar do mal, ele nem fala de quem fez o mal. Se nós olharmos na palavra do rico e Lázaro, né, é um exemplo. O rico, o Lázaro era um pobre que ficava caído, deitado lá na porta, pertinho da casa do rico. O rico passava todo dia ali e via ele deitado, todo machucado, cheio de feridas. O rico passava todo dia ali. E depois, passando um tempo, aí o pobre sofreu muito, e de repente os dois encarnaram, e o pobre foi para o seio de Abraão, segundo ele, colocar um bom, né, uma região legal, boa, de muita luz. E o rico foi para as sombras, foi para o sofrimento. E assim por diante. Mas olha aí a parábola. O rico fez algum mal diretamente? Não. Por isso fala que não basta não fazer o mal. O rico não fez mal. Ele simplesmente deixou de fazer o bem. Estava próximo dele a condição de fazer o bem e não fez. Então nós seremos responsabilizados por todo o mal, por todo o bem que nós poderíamos ter feito e não fizemos. Por tudo nós podemos fazer e não fazemos. Então isso nós somos responsabilizados. Então a gente pensa, eu estou bem, quando chegar no plano espiritual, vou dar muito beleza, porque eu não faço mal. Beleza. Mas será que e o bem eu faço? Muitas vezes não faço também o bem. Então, eu estou automaticamente fazendo mal por deixar fazer o bem. E a gente vê muitos casos também, que quando fala do juízo final, que Jesus fala assim, olha, eu colocaria, quando voltar, o fim do ano voltar, colocar os bodes à direita, à esquerda, e as ovelhas à direita. As ovelhas simbolizando os bons, que irão para a glória, e os bodes simbolizando os maus, que irão para os suplícios, para as dores. E quando o rei perguntará, fala assim, ó, ide para a glória, porque vocês me viste com fome, me deste comer, etc, etc, etc. Vou bem. E vocês que vão para o suplício, para o sofrimento, porque me viste com fome e não me deste comer. Me viste com sede e não me deste beber. Ou seja, teve a oportunidade de fazer o bem e não fez. Ele não está falando de pessoas que fizeram mal, não. Pessoal, você pegou e espancou fulano, você matou fulano. Não, ele não colocou isso. Deixou de fazer bem. Então, quando nós deixamos de fazer o bem, estamos fazendo mal. No Evangelho também, o Adolfo, bispo de Argel, ele diz o seguinte, que a benevolência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso, nem esperança perturbam. Então, está falando da prática do bem. Então, quando a gente pratica o bem, a gente consegue para si mesmo as alegrias. Você distribui a alegria e recebe de volta
a alegria. Porque recompensa, a gente não tem que esperar recompensa de fazer o bem, não. Recompensa é só a alegria de ter feito o bem. Então, essa alegria de ter feito o bem já é a recompensa. Lá em 1 Coríntios 13, né, de 1 a 3, o Paulo fala sobre a caridade. E ele fala assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse montes e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. E ele ainda segue, ainda fala o seguinte, que a caridade, pois, permanece. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. Essas três, mas a maior delas é a caridade. Coloca aqui, entre as três, fé, esperança e a caridade, todas três são boas. Mas a que sobressai, a mais importante de todas, é a caridade. Em João, capítulo 13, versículo 34, diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Os gregos diziam, não façais ao próximo que não desejais que façam receber deles. Os hebreus dizem, o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Essa é uma chama de regra áurea, né? Que Jesus colocou, que o Kardec colocou no Evangelho. E também, que além do amar os aos outros como eu vos amei, de Jesus, ele coloca amar o próximo como a si mesmo e não façais ao próximo aquilo que nós não queremos que o outro que ele nos faça. Ou fazer ao próximo aquilo que eu quero que ele me faça. Essa é a regra áurea. Como mestre divino, todavia, a regra áurea é novidade divina. Por ter Jesus ensinado e exemplificado, não com atitudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, revelando-se aos olhos de toda a humanidade. João 13, 31. Na comemoração da Páscoa, o meio Rabi deixou o ensinamento que marca um novo tempo, um mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, para nós darmos a prova que nós somos discípulos de Jesus, é pelo amor. Então, se nós estamos amando nosso próximo, nós estamos sendo discípulos dele. Porque o que é ser discípulo de Jesus? Não é dizer eu sou cristão. Ser discípulo de Jesus é trilhar o caminho que ele nos ensinou. É fazer, praticar os seus mandamentos. Então, quando nós praticamos os mandamentos do Cristo, nós estamos sendo discípulos dele. E ele fala aqui, e o João fala, que para a gente ser conhecido como discípulo dele, é quando nós amamos o nosso próximo. Por isso, lá, quando Kardec coloca a passagem que diz, quando perguntar a Jesus sobre o mandamento, ele fala assim, ó,
O primeiro mandamento é amai a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de todas as tuas forças. E o segundo é amar o próximo como a si mesmo. Kardec fala o seguinte, que os dois se unem. Eu não tenho condição de amar a Deus sem amar o próximo. E como que eu posso amar a Deus que eu não está perto de mim, mas meu próximo está? As coisas estão. Então, quando nós destruímos nosso meio ambiente, nós não estamos amando a Deus. Porque Deus criou o planeta para que nós cuidássemos dele bem. E aí, quando nós destruímos, nós não estamos cuidando bem do planeta que Deus fez, então não estamos amando a Deus. Quando nós odiamos nosso próximo, não estamos amando a Deus. Agora, quando nós estamos amando nosso próximo, aí sim, nós já estaremos também amando a Deus. Por isso, os dois mandamentos se entrelaçam. Amar ao próximo, aí estamos amando a Deus. Mas quando nós digo, eu amo a Deus demais, mas estamos sempre odiando nosso próximo, então nós estamos mentindo. Se eu disser que eu amo a Deus, mas eu odeio meu próximo, então eu estou mentindo. Porque só Deus vai se sentir amado pelo nosso amor ao nosso próximo. Isso é o ensinamento de Jesus. Era isso que eu tinha para falar, nosso irmão. Que Deus nos ampare a todos, nos nossos corações. E eu agradeço muito a participação de cada um, que Deus ilumine a todos nós que estamos no centro espírita, os nossos irmãos que estão com a gente na reunião virtual, pelo aplicativo, dando essa energia boa para nós. Gratidão, gente. Muito obrigado por essa presença, que Deus ilumine cada um. E agora nós vamos passar para a segunda parte, em que o nosso irmão Odilon vai fazer o passo à distância e nós ficaremos aqui com o nosso passo presencial. Boa noite a todos, boa noite a todos. Rejane, Lucélia, seu João Marcelino, nós já tínhamos falado. Boa noite novamente, Dona Divina, Lani, José Lauro, Cristiano, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais esse momento de oração, de radiação, que nós fazemos coletivamente. Estamos distantes fisicamente, mas unidos pelo pensamento, pelos corações, todos voltados a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, contando com o apoio desses benfeitores espirituais que estão sempre ao nosso lado, nos orientando, nos aconselhando a nos tornar pessoas melhores, nos motivando. Que essas reflexões dessa noite, que fala sobre o amor de Deus, o amor de Cristo, possam calar fundo em nossos corações e que nós possamos cada dia mais nos aproximar deste amor de Deus. E nós dissemos gratidão, Senhor. Gratidão a Deus, nosso Pai, por mais esse momento. Gratidão por tantas benfeitorias, por tantos benefícios, aliás, que recebemos todos os dias, a todo momento. Gratidão por essa oportunidade reencarnatória, que nesta noite nós possamos realmente buscar. O nome é Jesus, nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras
lo que Él te quiere regalar.